Olá, seja muito bem-vindo ao Localcast, o seu podcast de saúde, de entretenimento, de informação, de conhecimento, de alegria e de muito movimento, que movimento é vida. Olá pessoal, tudo jóia? Maravilha, você mais uma vez aqui no nosso programa, no nosso Localcast. Que bom que você está aqui presente. Hoje o conteúdo maravilhoso, você vai gostar demais com esse convidado que está aqui na minha frente. Um grande amigo, um profissional top. Aguarde que você vai saber quem é. Mas antes de você já saber quem é, você sabe que eu já vou te fazer um pedido. Eu quero que você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ativa também as notificações para você receber sempre na sua plataforma o nosso conteúdo. O nosso programa, o Localcast, ele acontece quinzenalmente. Então, na hora que entra, você vai receber em primeira mão, vai ser legal. É um conteúdo que edifica, um conteúdo que transforma, um conteúdo que vai te também fazer você dar umas boas risadas, né? Um conteúdo leve, mas com muita relevância. E eu vou te fazer um desafio também, se você puder e quiser, e mesmo se não quiser, você vai compartilhar esse conteúdo para pelo menos 10 contatos. Seja para falar bem ou seja para falar mal. Compartilhe esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai falar muito bem. E o último pedido, eu queria que você deixasse aqui escrito aqui nas notificações, aqui nos comentários, de onde você nos assiste, para a gente acompanhar, saber até onde esse conteúdo está chegando, e para a gente é muito bacana, de repente a gente lê o comentário, te manda um abraço também, então deixa aqui os seus comentários aqui embaixo, de onde você nos assiste, que é muito legal. O Localcast, você sabe, ele tem patrocinadores. Eu queria falar aqui dos nossos patrocinadores e queria fazer um agradecimento especial para a Authentic, o seu suplemento, ele manda até você, então muito legal, às vezes a gente precisa realmente de fato ter uma suplementação para a gente poder avançar. Queria fazer um agradecimento especial também à Chessu Boutique, sapatos, bolsas e acessórios femininos, que fica aqui na região do Jardim Botânico, Brasília, está bem pertinho aqui do nosso estúdio. Então já fica o convite. Se você é de Brasília e pode, ou de repente está passeando por Brasília, você vem até aqui o estúdio. Aqui é onde acontecem os treinos. Você vai fazer um treino comigo, conectar um pouquinho com o que a gente faz aqui e já aproveita, passa na Chessu, compra o seu acessório, compra a sua bolsa, seu sapato feminino, para você ou de repente para presentear a sua esposa, ter certeza que você vai ganhar uns pontos aí levando um presente da Chessu para quem você ama. Um abraço também, né, um agradecimento ao restaurante Beirute, que desde 1900... Conhece Beirute, Bruno? Nós vamos falar um pouquinho disso também. Beirute, tradição aqui em Brasília. E aqui todo mundo que chega aqui no final tem uns quibezinhos, umas esfirras oferecidas pelo Beirute para a gente poder degustar. Então aqui muito obrigado, Célio, pelo carinho e pelo apoio ao nosso podcast. E um abraço também, um agradecimento à Aurum Farmácia Magistral, que é a primeira e única farmácia de manipulação aqui do Jardim Botânico DF. Então também fica colado, é porta a porta. Você vai vir treinar aqui comigo, vai aqui na Aurum Farmácia Magistral. Se você precisar fazer um manipulado, diz que você pegou esse contato assistindo ao podcast, ao Localcast, e você vai ter um desconto muito especial. Já acessa aqui também a página do Instagram da Aurum para você conhecer um pouquinho do trabalho, dos manipulados que eles fazem. E, claro, não poderia deixar de agradecer, o Localcast tem a produção da V7 Comunicação. Aqui atrás tem uma equipe maravilhosa que organiza e que faz esse conteúdo chegar até você. Então, você quiser produzir um conteúdo também, se você quiser aumentar a sua visibilidade nas redes sociais, clica aqui embaixo, conheça um pouquinho o trabalho da V7 Comunicação. Bom, vamos entrar aqui nesse bate-papo. Vou apresentar primeiramente um amigo, Bruno Fischer. Eita, rapaz! Profissional de educação física, nutricionista, uma experiência rica, do Sara Kubitschek. Ele tem tanto assunto bacana para poder passar para você. O cara extremamente engajado na rede social, já com 200 mil seguidores, e sempre tem uma pitada de humor dentro dos conteúdos dele, mas sempre com muita profundidade. Então, se você se interessa por alimentação saudável, se você se interessa por esse conteúdo, não perde. Hoje em dia está cada vez mais difícil as pessoas se conectarem com conteúdo longo. Está todo mundo arrastando, e hiperestimulando demais o cérebro. E você se propor a parar um pouquinho, 40 minutinhos, e se deleitar num conteúdo mais profundo, esse é um grande desafio, é só para os fortes. E eu sei que você é forte, por isso que você está aqui e vai ficar até o final desse conteúdo, até o final desse programa. Então, Bruno Fischer, eu queria que você falasse aqui um pouquinho
tirando todos os seus títulos, que eu sei que são muitos, quem é Bruno Fisch, a pessoa quando termina os atendimentos e se conecta com a sua essência? Se apresenta aí para nós. Beleza. Primeiramente, agradecer aí o convite, né, a oportunidade de estar falando com você, Ricardo Vilela, grande amigo, né, um profissional que eu respeito bastante também. Então, é um prazer estar aqui contribuindo aí com a sua audiência. Então, esse é o primeiro ponto, né, para falar. E assim, o Bruno Fisch, né, é complicado porque eu sou um cara fácil, muito fácil né, um cara simples. Então, assim, sempre fui muito dedicado na questão profissional, na questão de estudos. Então, estudei bastante tempo, mas fora do trabalho, fora do ambiente ali que eu estou atuando profissionalmente, eu sou um cara bem simples, que gosta muito de ficar com a família, amigos, gosto muito de viagem. Então, é uma relação ali de simplicidade mesmo. Assim. A minha vida toda é regida com essa questão da simplicidade. Que bacana, que bacana. Vou fazer uma pergunta para ele que está um pouco fora do contexto, que a gente tem uma história juntos, assim, de um período, uma época, que a gente era para frente. Foi um período da efervescência da juventude, onde a gente era muito impetuoso, queria fazer as coisas da maneira como a gente quer e tal, e não tinha muitas regras em determinado padrão. E eu queria te fazer a pergunta, uma palavra aqui, resistência física. O que te lembra desse nome, resistência física? A resistência física foi um momento ótimo na nossa vida, então assim, que misturou muito a questão de responsabilidade que a gente teve com o trabalho, né? Uma responsabilidade dada para a gente muito nova. Né? Nós dois muito novos, então foi esse momento profissional de muita responsabilidade, só que, por outro lado, a gente conseguiu usufruir bastante na questão pessoal. Né? Então, a gente tinha uma equipe muito boa que, além do lado profissional, a gente era um grupo de amigos. É verdade. Então, assim, íamos para festa, íamos para confraternização e conseguimos juntar isso aí. Foi um momento bem importante da nossa vida. Mesmo com toda a rigidez, mesmo com toda a dificuldade, às vezes, da gente assumir essa responsabilidade muito novo, né, que foi bom para a nossa vida, pelo menos para mim, hoje em dia, eu percebo que me ajuda bastante aquela responsabilidade já desde o início, mas que gerou uns frutos aí muito importantes aí na questão pessoal também, de amigos que a gente leva para toda a vida. É verdade. A Resistência Física era uma academia que a gente coordenava aqui em Brasília e a gente montou, era uma seleção ali, não era? Era uma seleção. Era uma seleção. Então tinha Bruno Fisch, Ricardo Vilela, tinha Paulo Gentil, Dr. Molina hoje professor da UNB, né? Renata Costa estourada aí nas redes sociais, tinha uma turma grande, né? É ruim citar nomes porque a gente acaba esquecendo, mas era um time de profissional assim de ponta, mas tudo novos, né? Então a gente fazia as coisas, e fazia aulão, e às vezes a gente ainda no período virava à noite, já ia no outro dia dar aula no dia seguinte, então a gente viveu realmente uma intensidade nas coisas muito grande. E tinha, né, sobre a tutela ali das coisas, quem coordenava, né, era o dono ali, que era um profissional referência dentro da Receita Federal, né, Sandro Martins Silva, né? Então gostaria até de citar aqui o Sandro, que foi um professor para a gente, não foi? Foi, exatamente. Essa rigidez que ele tinha com a gente, né, jogou a gente para frente, avançar. Jogou a gente para frente, né? Então ele deu uma responsabilidade para a gente. Se a gente analisar, eu acho que, eu devia ter uns 23, 24 anos, ser muito próximo disso também. Então, assim, uma responsabilidade de coordenação, a gente participou de todo o processo da academia, né? A gente entrou naquela academia que ainda era um pouco menor, que depois se tornou uma academia muito grande em termos de estrutura física, e foi incumbido a gente a missão de trazer profissionais, de montar uma equipe, né? E a gente conseguiu fazer isso, né? E essa rigidez, essa cobrança que ele teve com a gente, levou a gente para um patamar de hoje responsabilidade. Então, foi interessante, né? Ele ter dado essa responsabilidade para a gente, para dois jovens, assim, né? Jovens, né? Então, acreditou e apostou, e a gente foi lá. Eu me lembro uma vez, você vê uma lição para você, de repente. Aqui a gente está só no aquecimento aqui, né? Uma lição para você. Eu me lembro uma vez, Bruno, eu estava como coordenador, estava negligenciando uma situação. Tinha um professor, né, também vou mandar um abraço aqui para Tadeu Parada, não sei se ele vai assistir. Tinha um professor que ele tinha um horário ali, do horário de meio-dia, que o horário não estava dando movimento. E eu fazendo a guarita ali, segurando para poder não tirar o horário dele. O Sandro já tinha observado aquela situação e ele estava esperando de mim, como comandante ali, né, como coordenador, que eu tomasse uma atitude e eu não tomava. E a coisa foi prolongando, até que ele chegou um dia, se emputeceu com a história e chegou para mim e falou: reunião com você amanhã. Reunião. Eu falei: chama os outros coordenadores. Ele falou: não, sou eu e você. Ali até a perna já tremeu, né? Eu falei: rapaz, vem bomba. E eu me recordo nessa reunião, ele chegou para mim assim, bateu na mesa, falou: garotão, essa reunião está começando com você fora do cargo. Vamos ver se até o final dessa reunião você me convence do contrário.
E aquele dia eu tomei tanta porrada dentro daquela sala, rapaz, assim, mas no argumento, né? E ele levantando os pontos e tal. Eu saí da sala dele sem saber se ia para a direita ou para a esquerda e fiquei assim, atordoado. Só sei que quando eu fui parar para perceber, eu estava na porta da Fundação Getúlio Vargas e falei, cara, eu preciso me capacitar. E foi quando eu tomei a atitude de fazer um MBA em Marketing. E aquilo ali, depois daquele MBA, abriu tantas portas. Depois eu fui coordenar uma outra academia, e a Corpo 4, que eu também cito com muito carinho, e ali abriu as portas das grandes convenções, né, participando de curso de convenção, mas foi fruto de uma pressão, e a gente tem que tomar pressão. Eu sou adepto a isso aí. Tem hora que a gente tem que tomar pressão mesmo para poder acordar, né? E você reagir positivamente, não se enfraquecer, né? E ali eu agradeço aquela pressão dada pelo Sandro, que foi onde me despertou. Eu falei, eu preciso me capacitar mais, eu não posso ficar nesse amadorismo. Então, a porrada de vez em quando é bom, né? Não, demais. A gente leva para a vida, né? Então, essa questão profissional a gente consegue levar muito para a vida pessoal mesmo. Então, para mim também foi um momento muito importante, porque aquilo que eu sempre falo, né? Você já tem uma responsabilidade desde cedo ali, né? Faz a gente evoluir para a vida. Então, é verdade. Mas vamos falar um pouquinho aqui, Bruno. Você é nutricionista, também profissional de educação física, já atuou no Sara Kubitschek, um dos centros de reabilitações mais respeitados do Brasil. E como foi essa jornada até você encontrar esse formato que você trabalha atualmente? Tudo começou com meio esportivo. Então, fui atleta de voleibol durante muitos anos. E ali na época que eu era atleta, já comecei a nutrir aquele interesse por trabalhar na área de saúde. Então, foi engraçado porque inicialmente realmente, eu tinha interesse em ser treinador de voleibol. Eu falo, cara, eu preciso fazer alguma coisa ligada ao esporte. Então, a única coisa que eu enxergava era algo ligado ao esporte, era treinador, alguma coisa do tipo. E aí, essa questão do Sara Kubitschek começou, se a gente for analisar, até antes um pouco de eu entrar como profissional do Sara, porque na época, como atleta, eu fiquei um tempo lesionado, fiz uma parte do tratamento lá no Sara e achei aquela estrutura maravilhosa, achei muito interessante. Aí onde comecei a pensar em outra coisa ligada à saúde, que era na área de fisioterapia. Isso eu tinha uns 16 para 17 anos, mais ou menos. Né? Eu já me lesionei já desde cedo. E aí, na hora de escolher o que eu ia fazer da vida, assim, em termos de vestibular, de faculdade, eu tinha interesse nas duas, ou na educação física, ou na nutrição, ou na área de fisioterapia. Aí eu tinha interesse também em estudar na UNB. E não tinha fisioterapia na época na UNB, acabei entrando na educação física. E aí lá eu acabei encontrando alguns colegas, algumas pessoas, inclusive o Paulo Gentil foi da minha época, e me interessei pela musculação. Comecei a me envolver com a questão de musculação e fui deixando um pouquinho aquele interesse em trabalhar como técnico ou na área realmente de voleibol e comecei a me interessar em trabalhar com musculação. E aí comecei a fazer estágio na área de musculação e aí o bichinho né, quando a gente fala em musculação, nessa época o objetivo era muito mais performance física, né, garotão, ficar ali mais sarado. E aí eu comecei a estudar a parte de nutrição, assim, por conta própria, ler alguns livros e me envolvi também com a área de nutrição. E já na faculdade de educação física, eu já pensei assim, não, um dia eu quero fazer a faculdade de nutrição. Assim que eu acabar a educação física, eu vou fazer nutrição. Me formei em educação física, relativamente novo, 20 para 21 anos. E aí já entrei Eu acho que na época da faculdade eu já estava trabalhando, na época ainda não tinha CREF, né, o CREF de 98. Bom, 98 eu já trabalhava já na área já. Uhum. E aí, assim que eu me formei, fui me dedicar ao trabalho. Eu fui fazer pós-graduação, fiz pós-graduação em musculação, fiz uma pós-graduação em fisiologia e deixei aquela questão da nutrição um pouquinho para depois, querendo me dedicar mesmo ao trabalho. Na época eu era personal trainer. Aí, logo na sequência, quando deu ali financeiramente, quando eu estava um pouquinho mais estabelecido, eu comecei a fazer a faculdade de nutrição. Aí, pronto. Até então, o meu objetivo era muito trabalhar com fitness, a questão de... Ainda era muito novo, né? Naquela época da academia ainda tinha essa visão. Eu acho que na resistência física a gente já começou a mudar um pouco essa visão, já começamos a trabalhar muito na questão de saúde. Então, o primeiro ponto, eu acho, de inflexão que eu tive, que comecei a mudar o meu conceito de trabalho mesmo, foi na época da resistência física. Só que, aí, assim, eu trabalhei um tempo como personal, ali na coordenação, e aí surgiu a oportunidade de fazer o concurso do Sara na época. Eu estava na resistência física. Eu não sei, eu estava querendo mudar já um pouco ali a minha vida, assim, estava um pouquinho saturado ali de estar trabalhando naquele ambiente. Era muito bom, mas não sei, era alguma inquietação que eu tive, assim, né? Tem que crescer, né? Exatamente. E aí, quando eu fiz o concurso do Sara, na verdade eu
quase que efeito manada. Estava todo mundo fazendo. É um concurso que, assim, na área de saúde, se a gente for pensar para professor de educação física, talvez seja um dos tops, né? É bem top mesmo, em termos de salário. E eu resolvi fazer, fui fazendo e passei. E aí muita gente, não, Bruno, pô, você tem que ir, cara, você tem que ir. Aí eu me lembrei daquela época lá, que eu já tive vontade de trabalhar, eu falei, cara, não posso perder essa oportunidade. Talvez eu não vou aprender sobre essa parte de reabilitação em nenhum lugar. Eu acho que eu estou pensando, é o suprassumo disso na área, aqui no Brasil, né, de instituição, é o SARA. Aí resolvi ir para o SARA, e aí pronto. Aí lá no SARA me aflorou mais ainda essa questão de saúde, de trabalhar com saúde. Mas eu confesso que eu fui para o SARA, como eu já estava fazendo faculdade de nutrição, já pensava nisso como uma coisa de futuro, eu pensei, vou para o SARA, vou pegar uma experiência, 2 anos, eu vou ficar lá e vou voltar. Vou terminar minha faculdade de nutrição lá e vou voltar. Só que eu gostei demais de trabalhar lá, então ao invés de ficar 2 anos, fiquei 5 anos. E aí, quando resolvi voltar... Em Salvador, né? Foi em Salvador, fui para Salvador. Então, assim, juntou essa questão de morar fora, e aí eu me casei logo quando eu fui para Salvador. E aí, quando minha esposa engravidou do João Pedro, eu já estava querendo voltar, já estava querendo exercer, né? Já tinha me formado em nutrição, queria exercer a nutrição. Aí foi onde eu resolvi pedir demissão do SARA e voltei para Brasília, para trabalhar com nutrição também. Então, assim, desde então, isso foi em 2012, eu nunca larguei as 2 áreas. Sempre consegui trabalhar nas 2 áreas juntas, na nutrição junto com a educação física. Aí voltei, obviamente, como personal trainer, fui até conseguir ganhar o meu espaço como nutricionista também. E aqui estou hoje. Agora sim, o SARA teve esse peso importante na minha mudança ali de concepção, de área de atuação mesmo, muito mais focado na parte de saúde mesmo do que na parte estética propriamente dita. Muito bom. E recentemente eu vi uma jornada de educação física que falando que a educação física passou por algumas eras. E a primeira era a da educação física, foi a era dos músculos, né? Então, era ficar forte, era a tal da vigorexia, era o músculo pelo músculo. E o tempo passou, de repente veio a segunda era, que foi a era do coração, onde a gente entendeu sobre os treinamentos intervalados em alta intensidade, ver aquela história de melhorar a capacidade cardiovascular. E muito recentemente a educação física está chegando aonde deveria chegar, que é na mente, né? É você entender o ser humano. Hoje fala-se muito de prescrição de estilo de vida, né? Então, cada vez mais essa abordagem da saúde, a gente sabe o desafio que a humanidade vive nas emoções e quão importante é o papel do movimento, né, nessa temática. Então, olhar o indivíduo pela ótica da saúde, mas isso também acompanha o nosso amadurecimento também, né? Que nós éramos jovens também, fomos jovens também, e a gente também já quis ficar bonitinho para chegar na balada, bonito, ser visto, né? Então, e aí as coisas elas vão tomando essa maturidade até a gente chegar nesse momento agora, né, de enxergar nessa concepção de saúde, né? Eu acho que assim a gente também pegou uma certa transição do que era a educação física antes, né? Se a gente for olhar ali década de 80, por exemplo, que era o forte muito, por exemplo, a ginástica aeróbica que se falava, e o fisiculturismo. Então, assim, era muito a educação física focada ou no esporte de rendimento ou nessa questão ali de corpo mesmo, né? Inclusive, antigamente era contraindicado, por exemplo, musculação para idosos, o pessoal não entendia o efeito que o exercício físico poderia causar nessa questão de saúde. Então, eu acho que precisou de um tempo de amadurecimento, inclusive na parte científica mesmo, de estudos mostrando o efeito que o exercício, que uma boa alimentação, que um corpo bem feito, e não estou falando da parte estética, estou falando da parte de saúde mesmo, pode trazer para a nossa qualidade de vida, a nossa longevidade. Então, eu acho que precisou desse amadurecimento, inclusive pautado pela ciência, para a gente entender o exercício como uma ferramenta para deixar a gente bem. Então, eu acho que está tendo essa mudança mesmo. Inclusive, se fala que essa nova geração tem pensado bastante nessa questão de saúde. Eu acho que influenciado por rede social, muita gente já, muitas pessoas ali, influenciadores mesmo, falando sobre isso. Não só os profissionais, mas outros influenciadores. Aí, então, está pegando um pouco essa veia. Eu acho que... E é isso. Aí nós, como ser humanos, a gente tem aquelas fases também. Então, tem a fase que a gente se interessa bastante pela questão estética, que acha que isso é uma coisa importante. Depois que a gente vai tendo uma certa maturidade, a gente começa a pensar mais no resto, né? Então, principalmente depois que está casado, que tem filhos, ou se não, está um pouco mais maduro mesmo, você vê que essa estética pela estética passa a ter uma importância menor, né? Então, assim, para que será que eu preciso me dedicar tanto ao exercício, à nutrição, para ficar com aquele corpo super sarado? O que eu ganho com isso? Eu acho que se a gente começa
a parar e pensar um pouquinho nisso, assim, né? Se questionar. E aí é onde a gente acaba, às vezes, buscando mais a questão da saúde mesmo. Então, eu acho que tem isso. Se a gente for analisar, eu acho que tanto a área de nutrição quanto a educação física precisou dessa transição. Hoje eu acho que já está bem mais maduro com isso. Muitos estudos, muita ciência, muita coisa para embasar a nossa condução científica mesmo, assim, clínica, né? Então, acho que a gente já está num momento melhor. Maravilha. Olha só, já teve muito conteúdo bacana e estávamos só no aquecimento. Agora vamos fazer uma transição. Aqui é o seguinte, Bruno, o nosso conteúdo aqui ele segue a linha do nosso treino. E chegou agora onde nós vamos fazer a parte do agachamento profundo, onde a gente vai aprofundar um pouco mais neste conhecimento que você já viu que tem bastante para você realmente ter mais conhecimento, mais informação acerca do que a nutrição pode contribuir para o seu aspecto de saúde. Mas é o seguinte, eu sempre brinco que quem chega aqui, Brunão, tem que pagar 10. Tem que pagar 10. Será que eu consigo? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente consegue afastar um pouquinho a cadeira e fazer 10 agachamentos aqui, pode ser? Pode. Vamos afastar aqui então, ó. E você aí que está nos assistindo, se ajeita aí e vai agachar com a gente 10 vezes aqui, subindo e descendo. Vamos lá? Prepara aí. 3, 2, 1, na cadeira. Fácil, mole. Uma. Isso, senta. 2, cuidado para não bater a cabeça no teto aí. O cara é grande, meu irmão. 3, isso. 4, bora. 5, só 10. Vai você também, hein? Já tá queimando 6, aqui. Já tá queimando. 7, vai. 8, mais 2. 9, mais 1. Maravilha, coisa boa. A ideia desse agachamento, dessa brincadeira que a gente faz, mas não é brincadeira, é algo muito sério, é porque talvez você esteja aí assistindo numa condição sedentária, numa condição onde você se deixou, numa condição onde você realmente está sem movimento. E eu gosto e repito essa frase em praticamente todos os programas. Nunca duvide do pouco sendo feito constantemente. Se proponha ao movimento, comece de repente com aquela atividade que você mais gosta ou pelo menos menos abomina e vai colocar o seu corpo em forma, vai começar a ativar isso, porque uma explosão, uma cascata de miocinas anti-inflamatórias serão produzidas dentro de você e essas miocinas você não consegue em lojas de suplemento comprar. Então é importante, eu gostaria muito de te dizer que você poderia contratar uma pessoa para poder se exercitar e você obter o benefício, ela transferir o benefício, mas isso não é possível. Essa autorresponsabilidade, esse autocuidado, ele tem que ser seu. É uma atitude de amor próprio que você precisa se desenvolver. Então, se talvez você esteja aí meio desanimado, meio desanimada, a hora de se mexer é agora, tá? Então, por isso que a gente entra nessa brincadeira. E eu brinco aqui também, Bruno, com o seguinte, aqui você paga 10, né, mas também você recebe prêmio dos parceiros, presente dos parceiros. Então, eu trouxe aqui alguns presentes aqui para a gente entrar antes do agachamento profundo. Aqui, ó. A Aulum Farmácia Magistral, né, trouxe aqui um presentinho para você se desfrutar, né, nossa a farmácia de manipulação. Nós temos aqui também um nutricionista e temos aqui 2 suplementos aqui da Authentic Nutri, Nutri Shape e Nutri Vigor. Dá uma olhada aí, Brunão. Você que é o cara vê, se for bom mesmo, fala que é bom. Se não for bom, pode dizer que aqui a gente é verdadeiro, né? E são suplementos aí para você realmente ter mais vigor, ter mais energia, complexo vitamínico, né? Maravilha. E agora é o seguinte, nós temos aqui também um presente da Chessu para você levar para a primeira dama. Vai gostar. Uma lembrança aqui também da Chessu. E agora um brinde que esse é particular nosso aqui da equipe Localcast. Esse aqui queria que você desse uma olhada aqui para cravar essa vinda sua e você levar ali para casa uma lembrança, uma plaquetinha do Localcast, né, para poder simbolizar esse momento aqui da sua participação aqui, Brunão. Agradeço aí demais. Show de bola. Show de bola. Agora vamos entrar no agachamento profundo. Agora tem um conteúdo mais importante aqui que eu queria saber o seguinte. Você sempre fala em alimentação simplificada e sem restrições. Isso está lá no post do Instagram, né? Na sua timeline lá. E o que exatamente significa isso na prática? Então, na verdade, assim, o que acontece? Como a gente vinha falando antes sobre o nível de cientificismo que a gente tem hoje em dia nessa área de saúde, a gente tem alguns conceitos de nutrição que são irrefutáveis, que a gente já tem bastante evidência científica de que funcionam bem.
Então, pensando em saúde, uma das coisas que a gente já tem ciência, que funciona muito bem para você viver bem, viver com mais qualidade, viver por mais tempo, é se manter dentro do peso saudável, é se manter magro. Então, se fala muito aí de vários suplementos, de vários tipos de alimentos diferentes, vários tipos de dieta, mas uma coisa que é refutável é que sobrepeso e obesidade matam. Então, se você estiver se mantendo dentro do peso saudável, é o primeiro passo para você viver bem. E aí, com isso, a gente tem vários estudos mostrando diversas estratégias nutricionais que levam para esse mesmo caminho, que é se manter com peso magro, né? Se manter com músculo e com peso magro, com peso baixo. Então, nesse contexto, a gente imaginar que tem um alimento muito específico, um suplemento muito específico que vai trazer um benefício igual para todo mundo, isso não existe, né? Então, assim, os conceitos básicos que a gente sabe que funcionam muito bem, se a gente for pensar na questão de corpo, é isso. Estar com IMC ou com percentual de gordura dentro daquilo que é recomendado saudável, né? Então, para mulheres abaixo de 30%, para homens abaixo de 23%, 25%. Essa é a premissa básica de você conseguir viver bem. E aí, do ponto de vista nutricional, algumas coisas também já são bem consolidadas. Então, comer uma grande quantidade de frutas e vegetais é comprovado cientificamente que faz você viver bem. É comprovado cientificamente que vai fazer um benefício para você, além da maior parte das outras coisas que a gente pode fazer. Cereais integrais, proteínas mais magras. Então, tudo isso é mostrado já pela ciência. Uhum. O resto acaba sendo um efeito muito pequeno e, às vezes, muito específico para cada pessoa. Uhum. Então, assim, uma alimentação básica, se a gente for pensar nós, brasileiros, o que o brasileiro gosta? Assim? O que habitualmente, culturalmente, a gente tem em termos de alimentação? É comum da gente comer um pãozinho de manhã. É comum da gente querer comer um arroz e um feijão, por exemplo, na hora do almoço, comer um bife. Então, assim, você tirar isso das pessoas em prol de tentar induzir ali uma alimentação muito específica que algum maluco aí inventou, isso não faz sentido. Uhum. Então, a gente não precisa disso. Então, o básico funciona. Então, você ter uma alimentação mais básica vai levar você para esse resultado. Então, a gente não tem... Por exemplo, muita gente fala assim, você não pode comer nenhum tipo de industrializado, você Coca-Cola zero mata. Então, assim, será que se você usar isso com uma quantidade ali moderada vai trazer esse prejuízo todo para a saúde? Glúten faz mal, lactose faz mal. Será que para todo mundo? Ou seja, para a maioria das pessoas não. O que faz mal é estar acima do peso. Isso é comprovadamente, cientificamente comprovado, né? Que estar acima do peso faz mal. Então, a gente tem vários caminhos para chegar nesse status aí de saúde, entendeu? Então, a gente não precisa estar pegando uma alimentação muito específica para isso. Boa, muito bom, tá vendo? Esclarecedor demais. E agora uma outra pergunta aqui, o seguinte, existe muita gente que ainda acredita que para emagrecer ou para ganhar massa muscular precisa eliminar alguns grupos alimentares. O que você diria sobre isso aí? Então, é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Então, emagrecimento, o que os estudos mostram? A gente precisa de déficit calórico. Precisa ter um consumo de calorias mais baixo do que a gente está gastando. Essa é a premissa básica do emagrecimento. Existem algumas estratégias que são um pouco mais eficientes ou, vamos dizer assim, menos dolorosas de você chegar lá. Por exemplo, você comer uma grande quantidade de fibras e de proteína faz você ter mais saciedade. Então, é uma estratégia interessante para você chegar lá. Mas o básico é que a gente precisa de déficit calórico. Então, qualquer tipo de alimentação que leve a esse déficit calórico vai te levar a esse processo de emagrecimento. E nesse contexto, você não precisa excluir nenhum grupo específico. Você precisa diminuir, às vezes, alguns grupos que a gente sabe que estão um pouco fora disso. Então, por exemplo, você comer alimentos que têm uma densidade energética muito alta. Então, por exemplo, pizza é um alimento que tem uma densidade energética alta, ou seja, tem muitas calorias. É um alimento que, para alguns, pode ser visto como algo deletério, né? Porque tem glúten, tem lactose, mas não é isso. É a questão da quantidade de calorias que tem. Então, faz parte de um processo saudável. Se você gosta de pizza, você diminuir, às vezes, a quantidade que você vai comer. Por outro lado, castanha é super saudável, mas também é um alimento com alta densidade energética. Então, você tem que comer a castanha com uma quantidade menor. Então, assim, dentro de um plano estruturado para levar para o déficit calórico. Basicamente é isso. Então, assim, não precisa excluir nenhum grupo alimentar, nenhum tipo de alimento, exceto em casos que a pessoa comprovadamente tem alguma dificuldade na ingestão daquele alimento. Por exemplo, você pegar uma pessoa que ela tem alergia a camarão, ela não deve comer camarão. Você pegar uma pessoa que tem doença celíaca, ela não deve comer nada com glúten. Você pegar uma pessoa que tem intolerância à lactose, você tem que analisar. A intolerância dela é muito severa, então talvez valha a pena ela não usar alimentos que têm lactose, ou alimentos sem lactose, ou às vezes a pessoa tem uma intolerância tão severa que mesmo alimentos sem lactose tem ali uma quantidade mínima que já traz prejuízo para ela.
Mas a maioria das pessoas, só de utilizar algum alimento sem lactose, pessoas que têm intolerância, né, que eu estou falando, já vão se beneficiar disso. Então, a gente não precisa excluir nada, a gente precisa entender aquele indivíduo, ver qual é a real necessidade dele, e aí sim, se tiver necessidade, a gente reduzir um ou outro item da alimentação. Engraçado. Eu filho de cearense, rapaz, eu tô numa fase agora, sabe qual é a fase que eu tô? Da rapadura, bicho. Porra, que essa rapadura lá em casa tá terrível, terrível. E aí, é a quantidade, né? Mas como é que é? Na verdade, sim, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a gente não deveria exceder 10% das calorias da nossa dieta de açúcar. E a rapadura basicamente é açúcar. Então, assim, quantas calorias você ingere? Você é um cara super ativo, provavelmente seu gasto energético ali, ainda mais dando aula, pode ser que passe ali de 2.800, 3.000 calorias. A gente está falando ali de 300 calorias disso, dá uma boa quantidade de rapadura por dia. Lembrando que, qual que é a premissa básica para você ser saudável? Você está dentro do peso ideal, entendeu? Então, se a gente tiver essas duas informações ali, a gente não precisa excluir nada. Eu sempre falo no consultório, eu brinco com os pacientes, eu falo assim, isso pensando no processo de emagrecimento, a gente deve fazer a dança das calorias. Então, assim, a gente tem um target ali, um alvo ali de calorias para a pessoa chegar no resultado que ela almeja. Então, a pessoa que quer emagrecer, ela vai ter que ter uma dieta de mais ou menos X calorias. Vamos pegar ali uma mulher média ali, que tem os seus 70 quilos, querer chegar a 60 quilos, por exemplo, perder 10 quilos ali, ela vai ter provavelmente uma dieta próxima de 1.400, 1.500 calorias, vai promover um resultado muito satisfatório para essa pessoa. Então, o que ela gosta de comer? O que vai trazer? Qual é o alimento que vai trazer, por exemplo, uma facilidade dela executar todo o resto da dieta? Então, para alguns pacientes que eu atendo, cara, eu não abro mão de um pãozinho de manhã. Para outros, eu não abro mão de um chocolatinho depois do almoço. Para outros, eu não abro mão de tomar um vinho ali no final de semana. Então, assim, cabe ao nutricionista entender esse contexto do indivíduo e formular a melhor estratégia para bater aquelas 1.400, 1.500 calorias. E aí, se a pessoa está com o peso ideal, a gente tenta fazer isso especialmente... com peso ideal não, já está muito próximo do peso ideal já, ou quer pelo menos só manter ali a saúde dela, a gente tenta promover com o máximo de alimentos saudáveis possível. Óbvio, né? Então, pensando na saúde de longo prazo, isso é importante. Só que existem algumas pessoas que estão num momento tão ruim, estão com excesso de peso tão grande, que talvez naquele primeiro momento a gente pode até abrir mão daquela dieta super saudável, que seria o ideal, comer bastante fruta, para uma dieta que vai trazer o resultado para o indivíduo. Então, às vezes, eu tenho paciente que não consegue comer vegetais. Talvez eu vou ter que construir esse hábito dele comer vegetais, vai demorar anos para ele conseguir ter esse hábito, ter essa dinâmica. Então, talvez no primeiro momento eu precise de alinhar uma estratégia nutricional, mesmo que sejam alimentos que não são muito saudáveis, para ele atingir aquele alvo de calorias. Por quê? Ele atingindo aquele alvo de calorias ali, ele vai emagrecer, e aí, emagrecendo, ele já vai melhorar, consequentemente, diabetes, hipertensão, se tiver, diminuir o risco de problemas. Então, basicamente é isso. Então, a gente não precisa dessa questão mesmo de... E é uma construção, né, Bruno? É uma construção de vocês de hábitos, né? Eu lembro aqui, vou até citar o nosso produtor aqui da V7 Verivelto, quando ele chegou aqui com a gente, aqui 160 quilos e extremamente inflamado, e o desafio que eu fiz para ele é o seguinte: vai no movimento. Falei, você só precisa começar se acostumando ao movimento. Treina. E eu falei, você não vai ainda nutricionista, não. Você vai só baixar, come aí o que você acha que deu 70%, você só vai diminuir as porções ao longo da jornada. Porque se eu desse movimento e uma dieta já, o nutricionista uma dieta, eu acredito que ele ia ser muita mudança ao mesmo tempo, e isso ia gerar ansiedade e iria interromper o processo. Nessa jornada ele foi baixando peso até 102. Quando ele chegou em 102, que o movimento já estava instalado no processo dele, eu falei, agora você vai procurar um nutricionista. E aí, o nutricionista ele desenvolveu uma estratégia e ele baixou para 90. Então, foi uma transformação grande. Como você falou, a pessoa não come vegetal naquele primeiro momento. Você já vai empurrar vegetal? Exatamente. Mas com calma, deixa ele ir aperfeiçoando e acostumando com essa mudança de estilo de vida, e a partir daí a gente constrói essa jornada, né, Bruno? Eu acho que, inclusive, assim, um dos papéis fundamentais do profissional foi exatamente o que você promoveu aí para ele, que é de mostrar o benefício disso que vai ser ao longo da vida, né? Então, ele precisa emagrecer, não é para agora, é para o resto da vida. E muitas vezes isso se constrói, né? Muitas vezes não, é isso, é uma construção, é gradativo. Bodybuilding, né? Construção. Pegar e colocar tudo ao mesmo tempo vai mais afastar as pessoas. Então, se a pessoa se conscientizar que ela precisa melhorar mesmo e tiver realmente definitivo, pensando assim, não, eu vou melhorar, vou chegar lá, ela pode fazer isso gradativo, não precisa fazer muito rápido. Muito bom, muito bom. E aí eu queria saber o seguinte, qual é o maior erro? Que a gente vê loucuras acontecendo, né?
que você vê em pessoas que estão cometendo quando o assunto é alimentação, seja para a saúde ou para a estética? Então, um dos erros é justamente confundir uma alimentação saudável com alimentação emagrecedora. Esse é o primeiro erro. Então, como eu falei, né? Então, a alimentação pode ser extremamente saudável, cheia de castanhazinha, com ovos, com não sei o quê, mas ela não vai ser emagrecedora, porque ela tem uma quantidade de calorias ali muito alta. Então, o primeiro erro que às vezes as pessoas têm é esse, é de acreditar nisso. Então, se ela tem um objetivo de... Eu estou falando isso de emagrecimento porque assim, a população, a maior parte dela está acima do peso. Né? Então, a gente tem pelo menos 60% da população acima do peso. Então, para essa pessoa ser saudável, ela vai ter que baixar o peso, como a gente vem conversando. Então, ela vai ter que ter uma alimentação ali focada ali no déficit calórico para ela chegar ali. Então, acho que o primeiro erro dela esse é o que eu chamo de desconhecimento sobre o processo como um todo, sobre o processo de saúde, o que ela precisa ter para ser uma pessoa saudável, o que ela precisa fazer para emagrecer. Então, eu sou muito adepto da pessoa ter conhecimento. Cabe ao professor de educação física, ao nutricionista, dar conhecimento para essa pessoa gerenciar a saúde dela. Então, esse é o primeiro ponto, assim. E aí, é claro, quando a gente vai falar de diferença entre saúde e estética, porque os dois podem andar juntos? Podem, sim, mas o caminho é mais difícil um pouco. Então, muitas vezes a pessoa, se ela está só se preocupando ali com a saúde, ela tem que se preocupar em estar com peso dentro do recomendado, ela vai ter mais liberdade para comer coisas fora ali da dieta. Né? Quando eu falo da dieta, eu estou falando do padrão alimentar saudável. Sim. Então, eu acho que todo mundo que quer se manter bem, ele tem que ter um padrão. O que é um padrão? Eu faço 4 refeições por dia. Eu como metade do meu prato é de vegetais ali no almoço e na janta. Eu como carne magra. Então, isso é um padrão que a pessoa repete sempre, o tempo inteiro. E aí, vezes ou outras, ela foge do padrão. Então, quando a pessoa está com o objetivo de emagrecer, ela vai ter que fugir poucas vezes do padrão. Quando a pessoa já está com peso estabelecido, ela vai poder fugir mais vezes desse padrão, mas ela tem que ter esse padrão. Quando a pessoa está visando a estética, bastante estética ali, ela vai ter que ir um nível a mais. Ela vai poder fugir muito menos desse padrão. A alimentação dela vai ter que ser um pouco mais restrita. Talvez ela vai ter que treinar num nível de intensidade um pouco maior. Então, tem essas diferenças aí. E a pessoa compreender isso, que momento, qual lado que ela está é importante. Muito bom. E dentro dessa linha, né, como equilibrar, então, o prazer de comer com a necessidade do resultado sem cair no extremismo? Como é que você enxerga isso? Então, é isso. A dança das calorias. Dança das calorias. Grava isso aí, dança das calorias. Cara, só que bacana. Assim, parece meio confuso quando a gente fala isso. Eu tenho que ficar contando caloria, eu tenho que ficar contando. Não, você não precisa fazer isso. Então, basicamente, assim, eu gosto... Não tem que levar a balança na bolsa? Não, então eu gosto basicamente de dividir o processo em 3 fases. Né? Então, vamos pensar assim, uma primeira fase, eu vou chamar de fase de ataque. Então, vamos colocar como exemplo uma pessoa que está acima do peso. Então, essa fase de ataque é a fase que a gente vai pegar aquela pessoa que está acima do peso e conduzir o processo dela até chegar no peso ideal. Então, vamos dizer que uma pessoa está com 100 quilos e o peso desejável dela seja 70 quilos. Então, a fase de ataque vai durar até ela chegar nesses 70 quilos. Vai perder esses 30 quilos. Quanto tempo vai durar isso? Não dá para saber. Isso depende de cada pessoa, de cada momento que a pessoa está. Mas essa fase de ataque é uma fase que exige ali um cuidado maior, exige ali que a pessoa tenha um acompanhamento ali de profissionais. É regra ter isso? Mas não é regra. Mas a pessoa pelo menos precisa ir atrás dessas informações para poder chegar ali. Obviamente, ela estando acompanhada de um nutricionista, de um professor de educação física, de um psicólogo, é mais seguro, né? De um médico, muitas vezes, vai facilitar o processo dela. Então, essa fase de ataque é uma fase que a pessoa tem que viver um pouco mais em restrições. E quando eu falo restrição, não estou dizendo que ela vai deixar de tomar a cervejinha dela ou de comer a pizza, mas ela vai ter que fazer isso menos vezes e é um momento que ela talvez tenha que seguir um plano. Ela vai ter que seguir, talvez, aquela orientação nutricional, aquele papel que o nutricionista mandou para ela. Por quê? Porque é um momento que ela talvez ainda não tenha todo o conhecimento para poder gerenciar sozinho a saúde dela. É um momento que talvez ela ainda não, além de não ter todo o conhecimento, ela não formou aquilo que as pessoas chamam de hábito, que eu gosto mais de chamar de padrão. Né? Então, o que é um padrão? Aquilo que a gente falou, né? Então, refeições 4 vezes ao dia. Isso não estou falando que é para todo mundo, gente. Né? Então, cada um vai ser mas uma média ali, 4 vezes ao dia, comer aquilo. Então, essa primeira fase de ataque, ela vai ter que ter uma restrição maior. A segunda fase é uma fase que a pessoa já conseguiu chegar naquele objetivo, de peso, pelo menos, já melhorou massa muscular e ela vai precisar construir ali aquele padrão. Então, nessa fase, ela precisa de muito conhecimento, aprender sobre nutrição, aprender como o corpo dela funciona, na parte de exercícios, para poder estabelecer esse padrão.
contínuo. E essa fase também pode demorar, às vezes, mais tempo do que a fase de ataque. Algumas pessoas é mais rápido isso, outras pessoas não, vai demorar bastante tempo. E nessa fase também é desejável que essa pessoa ela seja acompanhada, assim, sabe? É desejável que ela tenha ali... Só que é uma fase que daí ela já vai poder abrir mais exceções na dieta dela, porque ela já chegou naquele objetivo. Então, se ela, por exemplo, ela tinha uma dieta de 1.500 calorias para chegar naquele objetivo, agora o ideal, às vezes, é que ela mantenha essas 1.500 calorias, só que ela pode abrir mais exceções. E aí, no todo ali da semana dela, ela chega num valor calórico que deixa ela equilibrada. E a terceira fase é uma fase que a pessoa vai ficar mais autossuficiente. Pelo menos na parte nutricional, todo mundo tem condições de ter independência ali, de não precisar ficar em nutricionista. Mas precisa já ter estabelecido aquele padrão. E aí, nessa fase, é muito importante que a pessoa faça duas coisas. Mantenha o exercício, que é uma das ferramentas que a gente conhece, mais eficientes para ajudar a pessoa a manter o peso perdido, e que ela mantenha um automonitoramento. Por exemplo, se pesando, fazendo avaliação física ali a cada 6 meses, a cada 1 ano, para não sair daquele processo que ela conseguiu atingir. Agora, não tem jeito. Se a pessoa não entender que aquilo que levou ela ao processo de emagrecimento é para a vida, pelo menos a maior parte daquilo, ela volta a engordar. Então, esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Então, em qualquer estratégia, por exemplo, pensando em emagrecimento, seja medicamentosa, até mesmo cirurgia bariátrica, é a manutenção. Então, é porque as pessoas, às vezes, elas são tão rígidas naquela primeira fase e não tem um plano, né, de passar pelas fases. Eu acho que é importante a pessoa entender isso, porque o básico mesmo para ela conseguir manter o resultado em saúde é manter os padrões que são padrões mais saudáveis, assim, entendeu? Maravilha, muito bom. Agora eu quero que você vista a tua outra versão, a versão profissional de educação física também. Vamos falar um pouquinho de treino. Queria saber o seguinte: nos teus conteúdos você defende sempre treinos rápidos, sem frescura, eficientes. E qual é o segredo, então, para treinar bem com pouco tempo? Tá todo mundo lotado aí, preocupado, tempo. Como é que você bola a tua estratégia aí nessa questão? Bom, quando a gente vai pegar a estatística de por que as pessoas desistem de fazer exercício, né, a gente tem dados aí, e uma das principais justificativas é a falta de tempo. Então, essa é a principal justificativa da maioria das pessoas de não conseguir fazer exercício. É uma justificativa real? Talvez. A gente sabe que hoje em dia muita gente, né, acaba perdendo tempo em coisas que são menos importantes, por exemplo, rede social. Às vezes a pessoa, né, não consegue distribuir bem aquele tempo dela. Mas é a principal justificativa. Então, nesse contexto, se você oferecer para ela uma solução que ela vai conseguir chegar naquele resultado com pouco tempo, isso é uma coisa que leva a pessoa a ter adesão ao programa, entendeu? Então, por exemplo, se você chega na academia, às vezes ela trabalha 8, 10 horas por dia, tem filho para criar, não sei o que, chega na academia vai ter uma série de 2 horas, né? 2 horas e meia, tem que passar por todos aqueles equipamentos. Isso a pessoa, às vezes, ela consegue num primeiro momento, enquanto ela está muito focada no resultado, mas isso é insustentável. Então, o que eu consegui perceber ao longo do tempo é que se a gente consegue promover exercícios suficientes para ela chegar no resultado dela, que sejam mais curtos, ela vai conseguir ter adesão. Se ela tem adesão, se ela está consistentemente indo, ela vai conseguir ter resultado. E aí é onde quando a gente vai se deparar ali com a ciência, a gente percebe que a quantidade de exercício que a pessoa precisa para ter força e uma boa massa muscular funcional é muito menos do que é prescrito convencionalmente por aí. A quantidade de aptidão cardiorrespiratória que a gente precisa para ter saúde cardiovascular, para melhorar ali a qualidade de vida, é muito menor do que é prescrito né, de forma convencional. Não precisa fazer uma maratona. Não precisa, exatamente. Então, assim, primeiro entender o que eu quero. Eu quero ter saúde, então o mínimo já funciona. Eu quero ser atleta. Performar. Então, por exemplo, a quantidade, exatamente, a quantidade de corrida, por exemplo, que uma pessoa que quer ter saúde precisa, por exemplo, tem um pesquisador canadense, Martin Gibala, que ele mostrou um estudo, conduziu um estudo que ele, com 3 tiros de 20 segundos máximos, com 2 minutos de recuperação, ou seja, 10 minutos de exercício, promoveu o mesmo nível de aptidão cardiorrespiratória do que você ficar 40, 60 minutos de forma moderada, ou seja, uma corridinha ali. Então, as duas são eficientes para o VO2. Então, quem que vai fazer os 60 minutos e quem que vai fazer os 10 minutos? Entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto é a pessoa, né, entender o que ela quer. Bom, eu quero simplesmente ter saúde, então o mínimo já funciona. Eu quero, sei lá, ser bodybuilder, você talvez vai precisar de um nível mais. A pessoa fala, poxa, eu gosto de fazer o cardio. Beleza, não, você gosta, né? Beleza, exatamente. Aí a gente também tem que cair naquela questão do, será que eu preciso de estudo? Isso. Qual que é o custo de fazer muito também? A gente tem que pensar nisso. Com certeza. E aí, se a gente for pensar do ponto de vista técnico, né, vamos falar assim, exercícios que trabalham o máximo de músculo ao mesmo tempo, eles são melhores, eles são mais eficientes. Então, se você faz um agachamento que trabalha quadríceps, glúteo, trabalha bem posterior de coxa,
você já consegue ter um resultado bom. Você faz um supino, você faz a puxada, então talvez com 3 ou 4 exercícios você já consegue atingir a quantidade de movimento que ela precisa para ganhar força e massa muscular. Com um treino desse de 10, 15 minutos ali, cardio de mais intensidade, ali, intervalado, você já consegue aptidão para você ter resultado cardiovascular. Então, pouco exercício, você consegue ter um bom resultado já. Isso é maravilhoso. Justamente a gente está vivendo nesse tempo moderno, as pessoas com demanda de tempo muito grande. Eu me recordo uma vez, lá atrás, isso no milênio passado, eu trabalhava numa academia e aí eu consegui uma bolsa para o meu irmão. Meu irmão não é adepto ao movimento. E aí eu consegui um esquema para ele treinar lá, e aí a prescrição dele veio na época, né? Olha só a prescrição, era 30 minutos de bicicleta, depois ele tinha que fazer 30 minutos de esteira, e depois ia para a musculação, a série que durava 1 hora, ou seja, tirou o cara do sedentarismo para um mega atleta. E naturalmente ficou inviável, ele não conseguiu, não fez. E cada vez mais a gente tem conseguido, né, trazer, reduzir, né, dentro da sua agenda apertada. Então, se você tem problema em relação ao tempo, questione, pergunte para o seu profissional. Tenho certeza que você vai, se você tiver um profissional referência, aí, um cara, ele vai montar um treino coerente. E o que eu falei aqui na hora do agachamento profundo, nunca duvide do pouco sendo feito constantemente. É a constância que vai te levar ao resultado que você deseja. E aí, Bruno, uma última pergunta aqui relacionada a isso, para a gente já entrar no nosso bloco final. Qual foi a maior transformação física ou de saúde que você acompanhou em algum aluno, um paciente, aplicando esses seus conceitos e que te deu muita alegria? Então, são vários pacientes que eu fico orgulhoso do processo que eles tiveram, mas tem uma paciente que eu gosto bastante assim, de citar, ela já apareceu até nas minhas redes sociais algumas vezes, que é uma paciente que ela começou comigo, na verdade, num programa que eu tinha, né, que é um método 3A, que é um curso de emagrecimento que eu tinha feito. A ideia desse curso era a pessoa aprender a se alimentar por conta própria. Então, assim, eu dava todos os fundamentos, todo o conhecimento que ela precisava para ela montar a própria dieta e ter resultado. Então, essa paciente aí, ela perdeu a maior parte dos 30 quilos que ela perdeu nesse método 3A. Ou seja, sem eu precisar montar ali para um treino, montar uma dieta para ela. Então, a maior parte desse peso ela perdeu ali. Só que depois ela continuou, né? Ela manteve ali a continuidade do tratamento comigo, ali, vem fazendo até hoje, inclusive, até hoje ela faz treinos comigo, a gente está no processo, na parte nutricional, agora ela já está mais focada, inclusive, nessa questão estética. Então, ela saiu ali de uma obesidade para uma pessoa que chegou ali num peso ali ótimo para a saúde dela, melhorou todos os marcadores e hoje ela já está em busca, inclusive, de melhorar a parte estética. Tá? Então, assim, foi interessante de perceber que ela não precisou necessariamente de ter um acompanhamento ali. Ela foi em busca de conhecimento. Claro, ela seguiu uma estrutura de um profissional, né, para poder chegar naquele resultado. Então, assim, isso prova para mim que os treinos que ela fez, os treinos que eu faço com ela, os treinos que ela fez na época do método 3A, que tinha os treinos ali, inclusive padronizados, são justamente treinos curtos. Entendeu? Treinos que a pessoa não precisa gastar muito tempo dentro da academia. A dieta que ela faz e que ela fez durante todo esse processo é uma dieta simples, que não exclui nenhum grupo alimentar. Então, essa é uma paciente exemplo, né, que conseguiu sair de um processo de obesidade, inclusive no caso dela especificamente, sem uso de medicamento. Eu sou contra o medicamento de forma alguma. Eu só estou dizendo que a pessoa consegue também. Consegue também mesmo sem medicamento. Medicamento, e principalmente essas categorias novas de medicamento que existem hoje, elas são excelentes ali. Só que se a pessoa não tiver um plano para o futuro, ou seja, estou usando medicamento agora, mas depois que eu parar de medicamento, como não pode terceirizar o resultado por medicamento. Não pode, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso de estabelecer aquele padrão, eu preciso entrar no estilo de vida saudável, eu preciso mudar ali como um todo para conseguir ter esse resultado. Então, é possível, com uma alimentação sem restrições, fazendo pouco tempo de exercício, desde que você tenha uma orientação correta. Maravilha. Agora vamos entrar já na nossa conclusão, vamos entrar no nosso momento que eu chamo de luz azul, e onde aqui, assim como os nossos treinos aqui acontecem, e no final do treino a gente coloca as pessoas deitadas para fazer um alongamento final, eu coloco uma luz azul e ali a gente passa uma mensagem, dá uma palavra, dá uma reflexão um pouco mais profunda e a gente tem conseguido resultados extraordinários. Nunca me esqueço de uma vez que a gente fez uma roda no final do ano aqui e as pessoas relatando como é que tinha sido o ano e uma aluna chegou para mim e falou, cara, você uma vez, né, no momento luz azul, falou de perdão de uma forma que eu não tinha escutado ainda.
E foi muito legal, eu entrei em contato com a minha sogra, eu já estava brigado há 4 anos, e a gente se perdoou e passamos o Natal em família juntos, e foi maravilhoso. Então, dentro dessa reflexão, eu vou até fazer essa pergunta junto para o Bruno aqui, numa questão mais filosófica. Em meio a tantas ciências, números, protocolos, como você encara o lado emocional e o espiritual também nesse processo de saúde? Então, a gente pode até resgatar da própria Organização Mundial de Saúde o que ela vem definindo ali como saúde, né? Que é o bem-estar físico, mental e social. Então, essa parte física... Né, ela só um adendo, eu acredito que essa Organização Mundial da Saúde, se você me ouvir, eu acho que ela pode até acrescentar com uma questão espiritual, sem religiosidade. Eu acho que ela falta essa... Ela acrescentou. Acrescentou? Tem a questão espiritual ótimo, também. ótimo. Eu não sei se a Organização Mundial de Saúde, mas hoje se fala nessa parte espiritual também, entendeu? Então, e eu acredito completamente nisso. Então, primeiro de tudo, que a gente falou, né, muito do físico, de estar dentro do peso ideal, de ter uma boa quantidade de massa muscular, essa parte física. Mas muitas vezes o que atrapalha a pessoa a conseguir conquistar isso é essa questão, primeiro, mental. Isso a gente já sabe, né, que a parte mental ela está completamente ligada. Então, a maior parte dos casos de sobrepeso, de obesidade, eles têm uma raiz... Comendo emoções, né? Exatamente, comendo emoções. Uma raiz psicológica muito importante. Então, por isso que, na base, quando a gente vai olhar ali as recomendações que a gente tem de tratamento... Eu estou falando muito de obesidade, sobrepeso, porque talvez a maior parte do público está nos assistindo, quanto a maior parte da população brasileira está nesse status aí. Então, ela precisa do apoio nutricional, de exercício e psicológico. Então, essa é a premissa básica. E algumas pessoas têm recomendação de medicamentos também. Então, se a pessoa não tiver essa parte mental ali estruturada, ela vai ter grandes chances de falhar. E aí a gente também entra nos outros dois lados, no lado social e no lado espiritual. Então, a gente eu percebo nitidamente aquelas pessoas que emagreceram e continuam magras, muitas delas têm um aspecto social diferente do que elas tinham antes. Então, por exemplo, às vezes ela estava acima do peso, ela estava num grupo de amigos que saía ali do trabalho e ia para um boteco tomar cerveja e comer petisco. E aí ela teve a recomendação, às vezes, ela foi no médico e o médico recomendou ela fazer algum exercício. Aí, às vezes, ela vai para o grupo de corrida. Aí, lá no grupo de corrida, ela começa a conhecer outras pessoas que estão com objetivos de correr uma meia maratona, coisa do tipo, e ela começa já a se envolver naquele grupo ali. Às vezes ela não quer ir naquele happy hour mais, porque no outro dia ela quer acordar cedo para fazer exercício. Então, ou seja, aquele meio ambiente, o aspecto social já está interferindo ali nas escolhas dela também. E a parte espiritual também, né? Então, assim, independente de crença, de religião, acho que a pessoa se apegar a alguma coisa que ela acredita bastante, isso vai ajudar ela no processo, né? Então, a gente eu acho que essa interligação de tudo isso é muito importante para a gente conseguir realmente ter resultado em termos de saúde. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante que correlaciona, há uma relação bidirecional entre exercício físico e senso de propósito. As pessoas que se exercitam mais, elas lá na frente, na medida que vão acontecendo o processo de amadurecimento, elas se conectam melhor com esse senso de propósito, por que não dizer também com a sua espiritualidade. O contrário é a mesma coisa. As pessoas que se conectam com um propósito, que têm uma missão de vida e que se conectam com a sua espiritualidade, elas começam a se preocupar mais com a sua saúde, falam, não, também eu preciso cuidar desse corpo. Então, há uma relação bidirecional que vale a pena você entrar nessa esfera. E como você sabe, já tem acompanhando o nosso trabalho, eu sou cristão e eu gosto sempre de trazer nesse final aqui uma reflexão de um versículo bíblico, né? E esse versículo aqui que me chama muita atenção, Bruno, está em 1 Coríntios 10, 31, e diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então, para você que acredita nisso, né? Então, de repente, você olha o nível de responsabilidade que aumenta. Quer comais, quer bebais, não é para você não só ter diabetes, não é para você emagrecer, não é para você ganhar massa muscular, mas é para você honrar o teu Criador. É para a honra e glória de Deus. E quando você encara o seu corpo não só como o músculo, mas como um templo do Espírito Santo, certamente você vai ter mais responsabilidade. É o que eu sempre digo para as pessoas, né? Às vezes a gente arruma casa para receber os nossos convidados. E você arrumar essa casa, essa morada de Deus, para você receber o Espírito dele para habitar em você, você precisa ter um maior nível de controle, de desenvolvimento, de autorresponsabilidade, para que a chama divina habite em você, para que você viva a plenitude
e a abundância que você merece e que você está procurando. Então, Bruno Fischer, eu queria que você, nesse recado final, dá aí as suas redes sociais, dá uma saudação final para o pessoal. A rede social, Bruno Fischer, não, Fischer Bruno. Fischer Bruno. Fischer Bruno no Instagram e no YouTube, Bruno Fischer. No YouTube não tem muito vídeo assim não, mas eu pretendo em breve. Então pode seguir lá no Instagram, o Fischer Bruno, que já vai ter algum conteúdo lá. E assim, o recado que eu tenho para dar para as pessoas é que, com certeza, se ela conseguir encontrar de forma genuína um objetivo ali de se manter bem, de se manter saudável, esse é o primeiro passo. Né? Ela decidir, é a questão da decisão, ela decidir que ela quer melhorar. Seja na questão de perder peso, ou na questão se é uma pessoa mais atleta e quer uma performance esportiva melhor. Então, essa questão da decisão é o primeiro ponto, para ela conseguir chegar ali naquele resultado. E aí, obviamente, está cercado ali de bons profissionais, vai ajudar muito nessa caminhada para a pessoa não ficar batendo cabeça ali. E entender que, para a maioria das pessoas, né, então a questão de pessoas buscando a parte esportiva, performance física, isso talvez, sei lá, 1%, 5%, eu não sei exatamente a quantidade de pessoas, é uma parcela muito pequena da população. Ou seja, a maior parte disparada das pessoas elas vão conseguir encontrar esse resultado sem fazer nada muito extremista. Então, como a gente conversou ao longo de todo o episódio, uma alimentação mais simples, mais básica, o exercício ali dentro do... É igual, né, se a gente for pensar no medicamento, né, a gente tem a dose adequada do exercício. Então, a dose para trazer aquele resultado, ela é uma dose baixa. Agora, se a pessoa gosta de fazer e quer fazer um pouco mais, ela também tem uma amplitude. Né? O exemplo da dipirona, 25 gotas a 50 gotas, né, então vai depender de cada pessoa ali, a cada 6, 8 horas. Então, você tem uma margem ali para você fazer. Só que se você fizer menos do que isso, você não vai ter resultado. Então, se você está com dor de cabeça e tomar 10 gotas por dia só de dipirona, você não vai melhorar a sua dor de cabeça. Mas se você também quiser tomar 100 gotas a cada 2 horas, você vai ter um efeito tóxico, um efeito prejudicial para a sua saúde. Eu acho que o exercício é mais ou menos dessa forma. Para algumas pessoas, pode valer a pena fazer aquele efeito tóxico. Você pegar um atleta de alto desempenho, é outra pegada. Então, ele sabe que ele está sujeito a ter lesões, a ter prejuízos em busca daquele objetivo que na maioria das vezes é momentâneo. Agora, o resto da população, não. Ela basta se ter uma orientação ali adequada, mas com pouco movimento, mais ter movimento, e a dieta mais simples já consegue resolver o problema com certeza. Que maravilha. Brunão, muito obrigado aí pela sua participação. Excelente, um prazer. Esse bate-papo daria para ficar muitas horas, mas eu acho que já está suficiente. Então não deixe de compartilhar esse conteúdo, curte, deixa aqui nos seus comentários aqui o que foi mais relevante e até o próximo programa. Um abraço.